Olá, pessoal, voltando aqui depois de uma interrupção abrupta na nossa transmissão, a gente vai falar aqui sobre a perspectiva, tá? Dessa imagem aqui, a perspectiva das fases, tá? Grupos de processo e área de conhecimento. Então, o ciclo de vida, tá? De um projeto, os grupos de processo e as áreas de conhecimento. Então, vamos fazer uma análise aqui para ficar um pouco mais claro para a gente. Então, olha lá, ciclo de vida de um projeto, tá? É uma perspectiva. A gente vai ter aqui o grupo de processos com outra perspectiva e as áreas de conhecimento, aquelas 10 áreas, na outra perspectiva. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui ó, o ciclo de vida do projeto. A gente sabe que não confunda nunca, pessoal, ciclo de vida de projeto com o grupo de processos. Tá? Então, aqui eu vou ter um ciclo de vida genérico: viabilidade, planejamento, desenho, construção e entrega. Se isso aqui fosse o desenvolvimento de um software, a viabilidade do software, planejamento dele, o desenho dele, a codificação e a entrega. Tá? Então, a gente vai ter aqui iniciação, os grupos de processo, né? Planejamento, execução, controle e monitoramento e encerramento. Tá? E os grupos de processo, os 10 lá. Ocorre que a gente inicia o projeto, tá? Vamos lá fazer a iniciação do projeto. Então, a gente tem dois grandes processos aí, que é o termo de abertura do projeto e a definição do escopo preliminar. Tá? Então, iniciado o projeto, eu vou iniciar as fases. Então, eu vou ter a fase de viabilidade. É uma fase. Vamos lá, vamos fazer a viabilidade. Aí, eu vou ter a iniciação dessa fase de viabilidade. Na iniciação, eu vou ter a integração através do próprio documento, que é a definição lá do termo de abertura da fase, certo? Se o projeto for muito formal, que normalmente não precisa ter os dois documentos, de abertura do projeto e da abertura da fase. Tá? Tem projetos que definem dessa forma. Você vai ter que abrir, tem o termo de abertura do projeto e o termo de abertura de todas as fases. Tá? Mas isso não é obrigatório. Então, digamos, a gente abriu o projeto, teve o termo de abertura do projeto, definiu quem é o gerente de projeto, que foi colocada autoridade para ele através do patrocinador, né? E aí, agora o gerente de projeto vai iniciar a fase de viabilidade. E aí esse gerente de projeto abriu essa fase. Então teve o termo de abertura da fase de viabilidade, né, do projeto. Dessa fase aí. E aí, a gente está na iniciação. O termo de abertura é um documento da integração. Tá? E a gente tem o escopo preliminar como sendo algo da definição aqui da área de conhecimento do escopo, né? O escopo preliminar. Então, quais são os requisitos mínimos que devem ter que funcionar para poder abrir essa fase, né? As informações mínimas dela, eu vou ter que coletar para compor, né, essa abertura, né, de fase. E aí, ainda na fase de viabilidade, tá? Eu vou passar agora para o planejamento. Eu fiz a iniciação, usei os processos da iniciação, vou usar o planejamento. Agora, no planejamento, eu posso planejar, certo, a viabilidade sobre os aspectos da integração de todas as áreas de conhecimento, sobre o escopo da viabilidade, o tempo, tá, que eu vou ter que destinar a equipe do projeto para definir cronogramas para fazer esse levantamento de viabilidade, né? O custo, quanto vai me custar fazer essa viabilidade? Eu vou contratar uma empresa terceirizada para poder fazer uma avaliação, né, de viabilidade de um projeto, né? Vou contratar essa empresa. Qual vai ser o custo? A qualidade, quais são os parâmetros que eu tenho para avaliar que
o que foi produzido nessa fase de qualidade é suficiente para poder iniciar a próxima fase, né? Então, eu tenho que ter parâmetros de qualidade. Recursos humanos. Quais são os meus recursos humanos que eu vou ter que alocar para essa fase de viabilidade? Comunicação, né? Como é que vai se dar? Vai ser por e-mail, né? Vai ter reuniões de brainstorm para poder fazer esse levantamento de informação, repasse de informações. E aí, nós estamos ainda na fase de viabilidade. Então, preciso me comunicar, pegar as informações dos stakeholders, os requisitos, né? Os riscos. Quais são os riscos envolvidos na fase de viabilidade? Para levantar todos os requisitos real e poder dar a informação sobre a viabilidade daquele projeto de fato, de forma que eu diminua os riscos ou mitigue os riscos para que o projeto não seja prejudicado, né? Ou não seja atrasado, né? Tudo tem que ser avaliado. Aquisição, eu vou precisar adquirir, contratar um serviço terceirizado para poder, né? Tem a ver lá com o custo, né? Se eu vou ter um orçamento para poder aplicar, eu vou contratar uma empresa terceirizada para fazer esse estudo de viabilidade. Partes interessadas, todas as pessoas envolvidas para poder informar ou poder participar desse estudo de viabilidade. Porque se uma delas ficar fora, pode ser que aquela pernazinha ali que ficou fora pode, né, ser o elemento ali que derruba todos os outros, tá? É aquela chave, aquela pecinha do dominó ali que derrubando ela vai poder derrubar todas as outras peças do dominó ali. Ainda na fase de viabilidade, eu vou fazer a execução, né? A execução é a garantia de execução do que foi planejado. Então, se eu planejei, por exemplo, fazer o levantamento dos requisitos, contratando uma empresa para fazer isso, né? Agora eu vou executar. A empresa vai chegar para fazer essa execução. E o que ela produzir, já que o levantamento do escopo, certo? Dentro daquele cronograma que foi planejado, dentro do custo, dentro da qualidade, com os recursos humanos, né, definidos, a comunicação, os riscos e a aquisição, certo? Que foi feita para uma empresa externa, agora ela está executando, eu vou poder fazer o quê? O monitoramento e controle. Olha, notem que eu ainda estou na primeira fase, na fase de viabilidade. Agora que aquela empresa está executando, está fazendo a entrevista dos requisitos dos stakeholders, né? Está avaliando, fazendo cálculos ali para ver a viabilidade de se construir um prédio, ou se a viabilidade de contratar um data center ou de comprar um data center. Note que tem pessoas executando. E aí vai gerar resultados, relatórios, informações ali. Pode ser que um gerente olhe assim, não, esse relatório que você produziu aqui não dá informação suficiente para eu avaliar que a viabilidade do negócio é interessante. Então, volte lá para o planejamento, replaneje, reavalie, né, defina um cronograma maior para você reavaliar, ver mais detalhes da viabilidade. Então, note que a gente voltou para o planejamento para olhar aspectos da área de conhecimento do tempo, né? Aumentando o cronograma para poder levantar mais requisitos. Então, notem aí. E aí, foi produzido um relatório de viabilidade do negócio e que ele foi aprovado. Não, esse estudo de viabilidade foi correto, a gente, de repente, até contratou uma empresa para fazer isso, essa informação é fidedigna, nós mostramos para todos os stakeholders, o gerente, né, o diretor, o executivo, não sei o quê, todo mundo aprovou, né, o usuário lá, que de repente é afetado pelo sistema, talvez nem seja necessário chegar até ele uma decisão dessa ainda, mas enfim, pode ser avaliado,
dependendo do tipo de projeto, do que é. E aí foi aprovado. Beleza, essa fase aqui foi concluída. Agora nós vamos passar para a próxima fase, planejamento. No planejamento, agora é o planejamento da solução. O planejamento não é da viabilidade, é o planejamento do data center ser comprado, por exemplo, ou então do prédio ser construído. Então eu vou planejar o quê? A questão orçamentária, questão de alocação de pessoas, aí entra todas as áreas de conhecimento aqui, ó, tá? Mas como é que eu faço para entrar em todas essas searas de conhecimento aqui? Primeiro eu vou fazer a abertura dessa fase, na iniciação. Então, é nesse momento que eu vou ter a entrada, o que foi gerado aqui, gerou de entrada, não é isso? Gerou de entrada aqui, de informação, de documento, relatório e tudo mais, né? Para poder fazer a iniciação desse cara aqui, tá? E aí foi iniciado o planejamento. Joia? Termo de abertura, né? E aí eu vou ter, né, a condução aqui do planejamento, execução, controle e monitoramento e encerramento dessa fase aqui. Terminei essa fase, foi aprovada pelos stakeholders, né? Aí gerou aqui uma entrada, gerou uma saída, que gerou uma entrada na iniciação, certo? No grupo de processo de iniciação aqui, e agora eu vou poder me preocupar em gerar ali o termo de abertura do desenho. Foi aprovado que o desenho pode iniciar a fase de desenho. E agora eu vou fazer o planejamento do cronograma, do escopo, né, do custo, qualidade, pessoas envolvidas, o risco, né, a aquisição talvez de uma empresa terceirizada para fazer o desenho, né? Partes interessadas e assim sucessivamente. Depois eu vou passar para a fase de construção. Aí eu vou ter a iniciação dessa fase, o planejamento dela, colocar um cronograma para que seja cumprido aqui pelos programadores. Não é isso? O programador tem data de início e data de fim para entregar o programa codificado, né? Estamos aqui na fase de construção. Então, depois de planejado esse cronograma, planejados os custos, os escopos, né? As pessoas, tá? Eu vou executar. E a execução, tá, vai gerar uma saída. Essa saída ela é verificável pelo controle e monitoramento. Se pontuar alguma imperfeição, algum desvio, esse vai dar entrada aqui no planejamento para replanejar. E aí, esse replanejamento vai gerar, né, uma modificação nos planos dessa fase aqui, vai modificar os planos de cronograma, os planos do escopo, o plano do custo, plano da qualidade, o risco, o plano de aquisição. Antes estava sendo desenvolvido pela equipe interna, agora, como o controle e monitoramento verificou lá e solicitou que fosse replanejado a questão da aquisição, agora vai ser contratada uma empresa terceirizada para tocar o projeto, porque os caras não estavam conseguindo fazer no tempo correto, né, para poder entregar ele aqui no prazo correto. Então, nota aqui que no controle e monitoramento, que viu aqui a execução, as imperfeições, né, deu entrada aqui no planejamento, que aí as alterações seguiram para a execução já corrigidas. Tá? E aí a construção gerou o que era para ser gerado, agora a gente encerra, né? E aí a gente encerra. Encerrou essa fase, né? Porque gerou a aprovação dela, agora a gente tem a entrega. Então a gente inicia a fase de entrega, a gente planeja, tá,
um cronograma para entregar, né, testar, entregar para o usuário, fazer lá uma inauguração, vamos planejar, né, fazer uma inauguração, uma festa de inauguração, está lá no cronograma, foi criado um dia, uma data para isso daí, né? Vai ter um custo da festa de inauguração lá da entrega. Então isso aí vai ter que avaliar sobre o aspecto aqui, ó, do custo, tá? A qualidade da entrega, tá certo? O que vai ser avaliado como qualidade, parâmetro para a entrega final, tá? E aí, pessoal, a execução vai ser feita, tá? Controle e monitoramento dessas entregas aqui, caso não esteja de acordo, né, que a execução entregou algo que não era o que era para ser entregue, tá? Não está de acordo ainda, aí sofre um replanejamento, esse replanejamento aqui vai ser ajustado e aí vai ser executado. Se ele gerou a saída que foi a adequada, que vai gerar a aprovação da entrega, aí o monitoramento e controle vai aprovar, tá legal, é isso daí mesmo, pode encerrar. E no encerramento vai ser produzido o documento de encerramento da fase, né? E se a fase é a última, pode ser feito aqui o encerramento do projeto todo, tá? Esse é o entendimento entre fases, grupos de processos e áreas de conhecimento. Tá, pessoal? É essa a diferença entre cada uma delas. E aí a gente vai fazer aqui a resolução de exercícios. Tá? Vamos lá fazer aqui direto, tá bem? Olha aí essa questão. SFSEX 2006. Com relação ao planejamento e o acompanhamento de projetos, assinale a alternativa incorreta, né, pessoal? Então, olha, o processo de planejamento do projeto não precisa ser acompanhado até os primeiros resultados das revisões de qualidade, né, que sejam conhecidas, cadê? O processo de planejamento do projeto não precisa ser acompanhado até que os primeiros resultados das revisões de qualidade sejam conhecidos. Isso aqui, pessoal, está incorreto, né, pessoal? Eu posso, sim, ter, tá? Olha só, vamos rever aqui, ó. O processo de planejamento não precisa ser acompanhado até os primeiros resultados. Mas eu posso sim, pessoal, ter esse acompanhamento ainda durante a execução daquela atividade. Tá? Não preciso estar com ela totalmente pronta para poder fazer um juízo de valor. Eu vou poder fazer o juízo de valor sobre o produto final, se ele está de acordo com os requisitos. Ok. Mas será que a execução do processo que vai gerar aquele resultado ele está adequado? Tá? Então, essa questão não tá legal, não. Vamos deixar ela subjúdice aqui. O planejamento do projeto deve tomar como base os requisitos alocados para o projeto. Tá, beleza. O acompanhamento do projeto deve tomar como base os planos estabelecidos. Lógico, eu só vou poder acompanhar, fazer juízo de valor de acordo com os planos que foram estabelecidos, né? Então, só vou poder acompanhar corretamente o andamento dos projetos se eu estou acompanhando o que foi planejado, né? As ações corretivas são executadas quando forem necessárias, ou seja, quando encontrar desvios, né, através lá dos grupos de processos lá de controle e monitoramento. Os riscos do projeto associados aos custos, recursos e cronograma, aqui, pessoal, os riscos do projeto associado a custo, recursos e cronograma e os aspectos técnicos devem ser identificados e controlados e documentados. Sim. Eu estava verificando se isso aqui era aquele caso lá da tripla restrição, né? Escopo, tempo e custo. Mas não. Aqui
custo, recurso não pode ser considerado como escopo, né? Cronograma é tempo. Então eu tenho tempo, eu tenho custo, mas não tenho escopo, né? Eu não posso. Isso aqui não é tripla restrição. Eu só estava vendo se isso era. Mas beleza. Os aspectos técnicos devem ser identificados, controlados e documentados. Beleza, eu não vejo erro nessa questão não. Os problemas técnicos do projeto devem ser identificados, documentados e acompanhados até a sua solução. Beleza. Então a questão incorreta é essa aqui, ó. O processo de planejamento do projeto. Então, o processo de planejamento do projeto não precisa ser acompanhado até que os primeiros resultados das revisões da qualidade sejam conhecidos. Então, o que isso está querendo dizer e ela está incorreta? É que eu faço um planejamento, eu não preciso acompanhar os resultados, tá, da qualidade, até que a qualidade seja tenha o seu resultado final mensurado. Tá? Então, não. O planejamento é constante. O ciclo de acompanhamento, de replanejamento, ele é constante. Tá? Ele não está condicionado somente às revisões de qualidade. Tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, os processos de planejamento do projeto não precisam ser acompanhados até que os primeiros resultados das revisões de qualidade sejam conhecidos. Então, está errado isso daí. Tá? Eu posso, sim, fazer revisões nesse planejamento, tá certo? Porque eu estou fazendo o acompanhamento durante a execução dele. Tá? Olha essa questão aí da SFSEX 2012. Considere o modelo proposto pelo PMI, né, o Project Management Institute, para o gerenciamento de projetos e o cronograma abaixo. Tá? Então, em cinza, representam as equipes e as atividades do projeto. Então, que matriz é essa daí? Né? Qual organização é essa daí? Né? A alternativa que representa o tipo de estrutura organizacional. Então, vamos avaliar. Né? Eu tenho aqui o gerente funcional e gerente de projetos. Ó. Então, estão numa mesma hierarquia. Ó. Lembra lá que se estão numa mesma hierarquia, esse gerente de projetos aqui, ele tem poder de decisão igual a esses outros aqui, que ele está na mesma linha, tá? De igualdade aí, de hierarquia, com os demais gerentes funcionais. Essa aqui é uma matricial forte. Tá? Por quê? Porque eu estou dentro de uma estrutura que ela é funcional, né? Porque ele está mostrando aqui os gerentes funcionais, e aí eu só tenho 3 opções. Ou ela é forte, ou ela é balanceada, ou ela é fraca. A forte, eu tenho o gerente de projeto no mesmo nível de hierarquia dos gerentes funcionais. Ele tem poder de decisão. Na matriz balanceada, eu tenho o quê? Eu tenho o gerente de projeto, tá? Subordinado ao gerente funcional. Eu vou ter aqui um gerente de projeto. Tá? Gerente de projeto. Tá? Subordinado aqui ao gerente funcional. Esse gerente de projeto, ele tem autonomia moderada, tá? Mas ele é um gerente de projeto. Na fraca, esse cara aqui, ele está subordinado ao gerente funcional, só que ele é um mero gerente, ele é um mero facilitador. Né? Na verdade, o termo usado, né, o nome usado é coordenador de projetos, o líder de projetos, é um facilitador de projetos. Ele não é um gerente de projeto. O gerente de projeto é o balanceado. E apesar dele estar aqui subordinado ao gerente, certo? Hierarquicamente ele está abaixo, todas as decisões passam pelo gerente funcional.
Mas o gerente de projeto da balanceada, o projeto ele tem tamanha importância que, apesar dele estar abaixo aqui na hierarquia, o gerente funcional entende a importância dos projetos. O gerente funcional ele colabora com o projeto, porque o projeto ele é o centro das atenções. Apesar de ser funcional, o departamento, né, a estrutura, a decisão dele em alocar pessoas é para facilitar a vida do projeto, que é algo que vai agregar dentro do departamento dele, aquele projeto. Tá? Então ele não tem barreiras, ele não tem para que gerar nenhum tipo de conflito para o gerente de projeto. Apesar do gerente de projeto estar abaixo dele na hierarquia, essa é balanceada. Quando o gerente de projeto não tem autonomia nenhuma, certo? Dentro desse departamento, ele é simplesmente um facilitador ou um líder de projeto, um coordenador. Então, ela é uma matriz fraca. Nesse cenário aqui, ela é uma matriz forte. Tá? Tá aqui a resposta. Olha essa outra questão aí do QT da Marinha de 2013. Segundo o Heldman, né, o Kim Heldman, 99, em gerência de projetos, a área de conhecimento que assegura que o projeto atende os requisitos com os quais ele se comprometeu é o gerenciamento. Então, olha só, a área de conhecimento que assegura, não é a que cria os requisitos, que define os requisitos, é a que assegura que o projeto vai atender os requisitos, né, com os quais ele se comprometeu. Então, o projeto se comprometeu a entregar com qualidade aqueles requisitos. Então, a área de conhecimento é a qualidade. Tá? Os requisitos foram definidos, o escopo foi definido, mas a qualidade ela vai assegurar que a entrega daqueles requisitos estão de acordo. Olha essa outra aí da Marinha, 2014, do QT. Considere que um gerente de projetos de software esteja trabalhando no levantamento de requisitos e na elaboração de estimativas para o projeto. Em que grupo de processo esse gerente se encontra? Então, grupo de processos, não é fases, tá, pessoal? Olha lá. Então, o gerente de projetos de software estava fazendo o levantamento de requisitos e na elaboração das estimativas do projeto. Tá? Então, ele está na iniciação, na execução não está, né? Porque ele está fazendo o levantamento de requisitos, estimativas, então ele está planejando, né? Iniciação não é. Monitoramento e controle não é, é o planejamento. Também não é encerramento. Tá? Então ele está planejando o levantamento de requisitos e fazendo a elaboração das estimativas do projeto. Então ele está fazendo esse planejamento aí. Tá? Deixa eu confirmar aqui. Considerando que o gerente de projeto de software esteja trabalhando no levantamento dos requisitos. Tá? Então, ele está na fase de planejamento. Tá? É isso mesmo. Os processos dessa fase, os processos desse grupo de processos que vai auxiliar o gerente de projeto para fazer o levantamento dos requisitos, as estimativas, de repente, ali, de tempo, de cronograma, né, estão dentro dessa seara aí, desse grupo de processos, planejamento. Olha essa questão aí, ó, do QT da Marinha 2014. A prova do QT da Marinha de 2014 estava recheada de questões de gerência de projeto, de ITIL também, né, de governança.
Segundo Kim Heldman, dentre as habilidades que um bom gerente de projeto deve possuir, qual é a mais importante? Aquela que se sobressai, né? Sem ela, o projeto não anda, vai chafurdar mesmo, vai para o zero, né, de qualidade. É justamente a comunicação. Tá? Solução de conflitos, ela é importante, mas não é a principal, não é a primordial. Tá? Negociação, liderança, são organização, né? Organização das atividades, dos projetos. Não é esse caso aqui, organizacional está sem contexto aqui, né? Mas a mais importante de todas é a comunicação, tá, pessoal? Está nos livros aí, principalmente do Kim Heldman, reforça bastante essa questão. Marinha 2014, em relação a características do grupos de gerência de projetos, pode-se afirmar que um grupo de processos de planejamento, os custos e a probabilidade de riscos são altos. Então, vamos lá. Ele está querendo saber se nos grupos de processos, algumas áreas de conhecimento são mais executadas, ou são mais demandadas. Né? Então, no planejamento, os custos e a probabilidade dos riscos são altos. Tá? São. Tá? Em relação a isso aí. Então, na fase de planejamento, os custos e a probabilidade dos riscos, na verdade, eles são baixos. Por quê? Porque quando eu estou planejando, eu estou fazendo o levantamento para poder apontar onde os riscos, tá, vão ser mais altos. Tá? Vai ser na execução. Tá? Porque se eu fiz um planejamento que não levantei todos os riscos, que eu não pontuei ali os custos envolvidos, na hora de executar, se eu for executar e esses custos forem altos, se, por exemplo, a probabilidade dos riscos, tá, forem altos, vai comprometer a minha execução, né? Monitoramento e controle. Os níveis de alocação de pessoas e influência das partes interessadas são baixas. Tá? Então, não procede. Então, no controle e monitoramento, os níveis de alocação de pessoas e a influência das partes interessadas são baixas. Tá? Então, essa não é uma atividade, por exemplo, que tem uma influência forte das partes interessadas. Tá? E alocação de pessoas. Não é esse grupo de processos aqui que eu vou estar preocupado com a alocação de pessoas, é lá no planejamento, não é isso? Então não tem nada a ver, também corta essa daqui. Encerramento. Os custos e a probabilidade de conclusão bem-sucedida são altos. Então os custos são altos, pelo contrário, né, os custos são baixos. À medida que eu vou chegando próximo do encerramento, todos os custos, tá, já foram executados, tá? O meu esforço de planejamento foi executado, já está na fase final de encerramento, eu não tenho alto custo. Tá? A probabilidade de conclusão vai ser bem sucedida. Sim, se tiverem as entregas de acordo com o que foi planejado e for aprovado, ele vai ser encerrado. Então, a probabilidade de conclusão bem-sucedida vão ser altos. Sim, isso aqui está certo. Tá? Mas os custos não vão ser altos, vão ser baixos. Então, essa aqui, tá? O que ele está dizendo aqui é que no encerramento, os custos e a probabilidade de conclusão bem-sucedida são altos. Os custos não são altos, são baixos. Então, corta isso daqui. Tá? Letra D, a execução. Na execução, né, os níveis de alocação de pessoas são baixos. Pelo contrário, na fase de execução é onde eu preciso mais de pessoas para executar as atividades.
Então, está erradíssima essa daí. Letra E. Na iniciação, as partes interessadas têm mais chances de influenciar os resultados do projeto. É justamente aquele quadro que a gente viu lá, pessoal, onde a gente tem as partes interessadas tendo que, no início da fase ou do projeto, ser levantadas para que todas as partes interessadas elas sejam levadas em consideração, as suas expectativas. Por quê? Porque se eu for deixar para fazer isso durante o projeto ou na fase já lá mais avançada, levar em consideração ela pode gerar um custo alto, tá, de mudança. Então, mudar o projeto porque aquele stakeholder agora levantou uma necessidade especial, ou então porque aquele stakeholder que a gente não tinha levado em consideração, ele está desejando um novo requisito, isso aí vai gerar um custo de mudança, um custo alto de mudança. Tá? Então, por isso que é necessário que, no início do projeto, na iniciação, a gente faça, tá, essa verificação, identifique todos os requisitos e as necessidades dele, as expectativas, no início. Então, essa está certa. As partes interessadas têm mais chances de influenciar os resultados do projeto na fase inicial. Tá? Então, está certo aqui. Beleza? Olha essa outra questão aí, ó, do STJ. No PMBOK 5, as categorias de grupos de processos são aqueles 5, né? Iniciação, planejamento, execução, controle, monitoramento e encerramento. São os seguintes, né? Grupos de processo de iniciação, planejamento, eu acabei dizendo aqui, está certíssimo, certo? Olha essa outra aí. A respeito de gerenciamento de projeto do PMBOK, é correto afirmar que, então, sobre o gerenciamento do PMBOK, com gerenciamento de projeto com o PMBOK, ele quer o correto. Os fatores de risco e incertezas aumentam ao longo da vida do projeto, à medida que as decisões são tomadas e as entregas são aceitas. Então, os riscos e as incertezas aumentam ao longo do ciclo de vida do projeto, à medida que as decisões são tomadas e as entregas são aceitas. Pelo contrário, pessoal, a gente quer que os fatores de riscos e as incertezas não sejam fatores de atrapalhar o projeto à medida que o projeto avança. Tá? Então, os fatores de riscos devem ser pontuados o quanto antes, tá? Porque ao longo do ciclo de vida do projeto, à medida que ele vai se prolongando, são tomadas e as entregas são aceitas. Tá? Então, fatores de risco e as incertezas vão aumentando ao longo do ciclo de vida. Tá? Essa aqui não está legal não, mas vamos lá. Não vejo erro aí. A capacidade de influenciar as características finais do produto, do projeto, é mais alta no início e diminui à medida que o projeto vai progredindo para o seu término. Olha essa daí, pessoal. A capacidade de influenciar as características finais do produto é mais alta no início. E à medida que o projeto vai progredindo, ele vai diminuindo, né, essas influências dele. Então, à medida que eu estou lá perto da fase de encerramento, do grupo de processo do encerramento, pouco vai ser a influência dos stakeholders. Por quê? Todos os requisitos deles já foram atendidos, ou durante o projeto foram sendo levantados e foram sendo entregues. À medida que o projeto vai seguindo, é para ter pouca mudança. Tá? Se eu for ter, à medida que o projeto for caminhando para o seu término, eu vou ter muitas mudanças, isso quer dizer que eu não fiz o meu trabalho bem feito de levantamento dos requisitos, né, de planejamento correto. Então, à medida que o projeto ele já vai se encaminhando para o fim, eu tenho um mínimo de mudanças ali. E as alterações que os stakeholders vão propor são mínimas. A influência vai ser pouca. Né? É para ser assim. Tá? Então,
está correta essa daqui. Vamos olhar as outras. Está correta. Tá? Os custos das mudanças e correções de erros geralmente diminuem significativas à medida que o projeto se aproxima do término. Então, os custos de mudança e correções de erros geralmente diminuem significativamente à medida que o projeto se aproxima do término. Então, o custo de mudança e correções de erros, ele vai aumentar, certo? Vai aumentar à medida que eu vou chegando perto do final do projeto. Se eu tiver uma mudança ali, o custo dela ela vai aumentar. Vai aumentar, por exemplo, ter que aumentar o cronograma, ter que contratar alguma empresa para fazer aquele serviço. Por exemplo, ter que continuar com a equipe alocada para o projeto. Estava previsto para o projeto terminar num dia, eu não vou ter que terminar naquele dia, vou ter que alongar o meu projeto. Então, aquelas pessoas envolvidas vão continuar no projeto, isso aí tem um custo, né? Então, se os custos de mudança e correções de erro, geralmente, ele está falando que geralmente diminuem significativamente à medida que o projeto se aproxima do término. Pelo contrário, se, porventura, eu precisar fazer mudança, esses custos vão ser altos. Normalmente, se eu estou mais próximo do término, se houver necessidade de mudança, essas vão ter custos maiores, não diminuídos. Tá? Letra D. Os riscos e incertezas são menores no início do projeto. Não é verdade, pessoal. No início do projeto, eu tenho poucas informações. Os riscos são altos, as incertezas são altas. Então, por exemplo, se eu não conseguir levantar todos os meus requisitos, todos os meus stakeholders, né, os meus interessados, forem pontuados ali, identificados para que eles nos auxiliem a levantar os requisitos, se isso aí não for feito adequadamente, os riscos, né, e as incertezas não vão ser pontuadas. E eu vou levando isso aí, progredindo ele no projeto. E aí isso aí vai gerar um custo maior. Vai gerar transtornos no cronograma, no custo, na alocação de pessoas e tudo mais. Vamos voltar lá na letra A para analisá-la de novo, porque a gente ficou na dúvida lá, né? Os fatores de riscos e incertezas vão aumentando ao longo do ciclo de vida do projeto, à medida que as decisões são tomadas e as entregas são aceitas. Já vi aqui qual que é o erro da questão. Ela se parece um pouquinho com aquela questão, letra D, né? As incertezas estão lá no início, os riscos estão no início do projeto. Ok, tá? Ou no início da fase. Os fatores de riscos e incertezas, eles vão aumentando ao longo do ciclo de vida. Pelo contrário, ao longo do ciclo de vida, eles têm que irem diminuindo. Tá? O projeto bem feito, o ciclo de vida, eu vou pontuando todos os riscos e eles vão diminuindo. Tá? E as decisões são tomadas, as entregas são aceitas. Tá? Baseada, as entregas, as decisões eu só vou tomar e as entregas eu só vou tomar, eu só vou aceitar essas entregas se os riscos e as incertezas não estiverem com elas, né? Lembra lá que, por exemplo, é uma premissa eu fazer a entrega, eu aceitar o término de uma fase, se porventura todos os meus requisitos estiverem de acordo ali num padrão de qualidade. Agora, os fatores de riscos, eles estão aumentando ao longo do ciclo de vida do projeto. Pelo contrário, ele vai diminuindo, né? Os riscos e as incertezas devem ir diminuindo ao longo do ciclo de vida. Ao passo que quando eu chegar lá no grupo de processos de encerramento, os meus riscos e as incertezas já estejam tão pequenas que eu vou poder aceitar o projeto. Tá? A minha tomada de decisão para poder aceitar as entregas vai ser baseado nesses riscos que são tão pequenos
que eu posso aceitar essas entregas. Tá? Então, essa letra A, aí, ela está incorreta, porque justamente ela fala que aumentam, mas, pelo contrário, eles vão diminuir. Ao longo do ciclo de vida, vai diminuir. Tá? E aí, a letra correta é a A. Beleza? Olha essa outra questão aí, ó. Uma instituição que deseje adotar as práticas previstas no PMBOK deverá submeter a utilização de todos os 5 grupos de processos principais deste guia, né, de práticas, além das 9 áreas de conhecimento correlatos e todos os processos menores neles apresentados. Olha só, pessoal. Ele está falando aqui de 9 áreas de conhecimento, mas não quer dizer que esse aqui seja... Aliás, o erro está aqui, ó. Vou dizer por quê. Se esse concurso é desse cara aqui, ó, ele está falando em 9 áreas de conhecimento, já está errado, porque são 10 áreas de conhecimento. Tá? A edição 5, a 5ª edição do PMBOK, já prevê, né, as 10 áreas de conhecimento. Tá? E ela foi publicada, a edição 5 foi publicada em 2013. Tá? Então, se esse concurso é de 2015, vamos levar em consideração que ele está levando, na bibliografia do concurso, ele colocou lá que era um livro, igual os 10 FESEX, né? Um livro que era lá da edição 3, tá? A edição antiga. E aí, tá beleza, então tá de acordo, tá? Levar em consideração que tá de acordo, ele tá levando em consideração isso aí. São 9 áreas de conhecimento, beleza. Só que todo o guia de práticas, todo o framework aberto, né, baseado em processos, ele é um guia de práticas. Ele sugere que a gente adote aqueles processos. Ele não é obrigatório. E aí a questão, ele está dizendo aqui, ó, uma instituição que deseja adotar as práticas previstas no PMBOK deverá submeter-se à utilização de todos os 5 grupos, né? Além de submeter-se a todas as áreas de conhecimento. Isso não é verdadeiro. Então, falso. Né? Olha essa do TRT de Minas Gerais, 2015. O PMBOK, da 5ª edição, a execução dos grupos de processo, iniciação, encerramento e demais grupos estabelecidos são. Então, ele quer saber quais são esses grupos de processo. Então, execução, monitoramento, controle e planejamento. Tá? Tá correto, só não está na ordem, né? Então, vamos olhar os outros. Gerenciamento da integração. Ele confundiu o conceito de grupo de processo junto com a área de conhecimento, né? Execução, gerenciamento de custo. Então, custo é área de conhecimento. Planejamento, gerenciamento do risco, área de conhecimento. Monitoramento e controle. Beleza, grupo de processo. Essa aqui está errada porque ele colocou aqui, né, gerenciamento de risco, que é a área de conhecimento. Aí, monitoramento e controle, beleza. Gerenciamento da comunicação, isso é área de conhecimento. E execução. Gerenciamento de risco, área de conhecimento. Gerenciamento de escopo e execução. Então, ele misturou área de conhecimento com grupos de processo. Então, aquela que tem os grupos de processos, tá, que complementam a iniciação e o encerramento, que a questão está dizendo aqui, ó, o PMBOK 5ª edição, a exceção dos grupos de iniciação e encerramento, quais são os outros, né? Quais os demais, né, que estão entre a iniciação e o encerramento? A execução, monitoramento e controle e planejamento. Ele só colocou na ordem invertida, né? Estaria o planejamento aqui na frente, tá? Depois a execução, monitoramento e controle, aí o encerramento, né? Então, é isso aí, pessoal, que eu tinha aqui para dar de aula para vocês desse primeiro capítulo de PMBOK, com o conteúdo e a resolução de exercícios. Vou colocar esses dias aí a solução, aliás, os simulados, tá? Para vocês lá.
para vocês atestarem e avaliarem os seus conhecimentos. Caso vocês verifiquem ali que precisa melhorar em algum aspecto, então faça a pergunta lá no fórum, né, caso alguma coisa não tenha ficado bem clara, gere ali um debate, ou então consulte os livros, né, as fontes que a gente vê que está nos concursos, consulte a internet, né, outros vídeos, outras aulas aí, e também a internet está rica de informação. A ideia nossa aqui é tentar ser um facilitador para vocês, né, para que a gente consiga ali agregar algum valor para vocês na preparação para as provas aí do QT, do QOAP e da SFSEX. Tá joia? Então fiquem com Deus e até breve. Até o próximo capítulo.